Santíssima. Meus amados irmãos e irmãs, com essa festa, essa solenidade, esta Santa Missa de Ramos, estamos iniciando a nossa Semana Santa. E essa celebração, ela é muito rica. A liturgia é muito rica e o padre poderia caminhar aqui para qualquer lugar. E tudo aquilo que a gente pudesse extrair, e são muitas coisas que a gente pode extrair dessa liturgia, fariam muito bem ao nosso coração e colaborariam com certeza para a nossa salvação. Mas o padre gostaria de deixar um pouquinho de lado este evangelho da paixão que nós acabamos de ouvir. Nós vamos ouvi-lo novamente na Sexta-feira Santa, e eu gostaria de partilhar com você algo extraordinário que está no primeiro evangelho que nós ouvimos enquanto o padre estava ainda à porta, que é o evangelho que narra a entrada de nosso Senhor em Jerusalém, que diz ali como foi que nosso Senhor entrou. Porque esse evangelho, ele traz algo de extraordinário. Esse evangelho, ele traz algo tremendo, que tem de colaborar na nossa vida, para que a nossa vida, nós vivamos os dias de uma forma mais tranquila e serena, mesmo em meio às dificuldades. O ensinamento que esse evangelho nos traz é tremendo. Fato extraordinário acontece no momento em que nosso Senhor entra em Jerusalém. Acontece um grande milagre na entrada de nosso Senhor em Jerusalém. E qual é o milagre? Nosso Senhor entra em Jerusalém montado em jumentinho. Este é o milagre. Padre, como assim isso é um milagre? Isso é algo contrário. Qualquer um pode subir num jumento e partir para qualquer lugar, para onde quiser. Então não tem nada de extraordinário aqui em nós ter montado em um jumento e ter seguido para Jerusalém. Aí é que você se engana. Eu aprendi isso nas minhas aulas de sinótico e eu nunca mais me esqueci. Assim como a maioria de nós, eu também achava que era algo muito normal e muito simples. Mas não existe um grande milagre por disso. Que porque eu e você somos muito urbanizados a penetrar na profundidade desse texto. A gente não consegue compreender o milagre que está aqui, porque é dado em apartamento, aqui mais para o meio da cidade. Mas agora, se esse evangelho ele é proclamado nas cidades de interior, o povo logo que ouve de primeira, sem o padre ter que explicar, fica maravilhado com o milagre que acontece aqui. Minha gente, não é qualquer um que tem um jumento e vai andando, não. Sabe por quê? O jumento, ele é um dos animais a maior dificuldade. Dentre todos os animais, o jumento é um dos que tem mais dificuldade de ser domado. É muito difícil domar um jumento. Você não sai subindo em cima de um jumento, sobretudo um jumento chucro que nunca foi montado. Você não sobe em cima dele e sai caminhando, não. É muito difícil. O processo de doma, ele é custoso. Ele é difícil para quem doma e para o jumento que é domado. Se você chegar a um jumento chucro, que nunca foi montado, e subir em cima dele, sabe o que ele vai te fazer? Ele vai te derrubar e na sequência vai te dar um coice. Ele não permite que você vá subindo em cima dele desse jeito, não. É preciso que você vista, é preciso que você crie um relacionamento com o jumento. Você não sai subindo, não. Você precisa investir. O processo de doma, ele é custoso, ele é difícil, e você precisa investir algum tempo para que você consiga subir no jumento, dominá-lo e andar sobre ele. Por exemplo, eu aprendi isso na minha aula de sinótico, tempo atrás, com a professora Maria Clara. Quando você está iniciando o processo de doma de um jumento, você, na primeira semana, precisa apenas olhar para ele e que ele olhe para você. Todos os dias você vai fazer exatamente isso. Eu estou ensinando para você aqui como é que se doma um jumento. Algo muito necessário para a sua vida, que certamente você vai usar em algum momento. Você precisa chegar diante do jumento e, por uma semana, você vai apenas olhar para ele e permitir que ele olhe para você. No segundo dia, olha para ele e deixa ele olhar para você. No quinto dia, olha para ele e deixa ele olhar para você. No sétimo dia, você vai olhar para ele e vai deixar ele para você. Investiu nesse relacionamento de olhares na primeira semana? Na segunda semana, você vai alimentá-lo. Você vai chegar para ele no primeiro dia, você vai entregar com muito cuidado e com muita cautela o alimento e você vai se retirar. No dia você vai fazer a mesma coisa.
No quarto dia, a mesma coisa. No sétimo dia, a mesma coisa. Sentar, nada mais do que isso. Você vai apenas alimentá-lo com a sua mão. Na terceira semana, aí você vai começar a fazer um pouquinho de carinho e vai colocar o tapetinho sobre ele. E depois você vai retirar. No segundo dia, a mesma coisa. Faz um carinho com muita calma, com muita delicadeza. Você vai fazer um carinho, vai colocar o tapetinho sobre ele e vai... No sétimo dia, a mesma coisa. Aí, quando chegar a próxima semana, você, além de todos os primeiros passos que já deu, aí você vai colocar a sela, mas você não vai ousar subir no jumento. Você está aqui criando um relacionamento de carinho e amor com o animal. Você vai colocar a sela e vai retirar. Vai colocar a sela e vai retirar. Repetindo todos os primeiros passos. Lembre-se, você está criando um relacionamento. Somente na última semana é que, depois de feito todos os primeiros passos, você montá-lo. Mas preste bem atenção, você vai montá-lo, mas ainda não vai fazer ele andar. Você não vai bater assim na barriguinha dele para ele andar, não. Você vai vir para que ele se acostume com você e com o seu peso. E depois de um tempo fazendo tudo isso, aí é que você dá um toquinho nele e de repente ele ande. De repente, ele se locomova com você. Mas pode ser que mesmo depois de todo esse investimento, ele não nada com você, porque é extremamente exigente. E nós vimos isso aqui há alguns anos atrás, quando o padre resolveu ter um jumento na nossa procissão. É claro que eu não ia me dar o papel ridículo de, sendo padre, subir em cima dele. Tem alguns irmãos que fazem isso? Tem alguns irmãos que fazem isso. Eu tenho até uma certa curiosidade de subir no jumento paramentado, eu até tenho, mas a vergonha é muito maior do que a vontade. Então eu acho que eu não seria um paramentado, imagina o bicho me... Quando o nosso menino subiu em cima, o jumento deu uma estranhada, mas ele só permitiu que o menino se locomovesse em cima dele na procissão, porque o seu dono estava ali. Se o dono não estivesse ali, se aquele que investiu, que criou, que domou o jumento não estivesse ali, ele não permitiria que o João subisse em cima dele e fosse caminhando então, se locomovendo no jumento até a nossa antiga capela dos velhinhos. Você lembra disso? Não sei se você viu o menino subir, mas ele estranhou. Tanto que a mãe, ela ficou meio assim, ai meu Deus, esse bicho vai derrubar meu filho, porque não é fácil. Não é de uma hora para outra. E mesmo investindo, pode ser que num determinado ele escolha não permitir. Ele escolha não se locomover. Ele escolha não andar. E o jumento do evangelho em questão, ele é realmente um jumento como esse. Investiram nele. Tentaram montá-lo. Tentaram fazer com que ele se locomovasse com alguém em cima. Mas não conseguiram que aquele jumento permitisse que alguém o montasse e se locomovessem nele. Padre, o que prova para nós isso que o Senhor está dizendo? Nós vamos dizer, ide até o povoado, vocês vão encontrar ali um jumento que estará amarrado e que nunca foi montado. Outra coisa que a gente precisa entender também a respeito do processo de doma. Um animal chucro, ele jamais pode ser preso. Você não pode colocar uma corrente nele e deixar ele amarrado. Ao longo do processo de doma, ele precisa estar livre, para que de fato ele se sinta livre. Ele, já livre, já é um animal meio traiçoeiro, meio arredio, que não gosta muito de contato, que não gosta muito de carinho. Se você o amarra, então, ele fica mais rebelde ainda. E só eram amarrados os animais, só eram amarrados os jumentos que foram tentaram montar sobre ele e que não foi obtido êxito. Amarrar um jumento significa: tentamos de tudo, mas ele não presta para nada. Vamos deixar amarrado, vamos deixar ele ali, a gente alimenta, a gente vai dar água, mas a gente não pode contar com ele para nada, absolutamente nada. Ele só vai dar despesa para nós. Tentaram montar naquele jumento, mas ele era tão chucro, ele era tão arredio, ele era tão jumento que ele não permitiu. Então o animal estava amarrado ali naquela cerquinha.
E quando Jesus manda os seus 2 discípulos irem ao encontro e trazer aquele animal, perguntam: o que vocês querem que esse bicho? Estão levando esse bicho para onde? Em outras palavras, eles estão dizendo: isso não presta para nada não. A gente já tentou fazer de tudo, mas mesmo assim esse bicho não anda, não deixa ninguém subir. E aí disseram: o mestre quer, o mestre manda pedir, porque o mestre não para em cima dele. Aquelas pessoas devam ter ficado desbaratinadas pensando: não vai montar, vai subir. Já tentaram de tudo, o bicho não anda, o bicho não se permite ser domado. Quer levar? Leva, mas não vai dar em absolutamente nada. Ninguém conseguiu montar aquele jumento. Ele não se submeteu a nenhum senhor, ele era senhor de si. Até que chega nosso Senhor Jesus Cristo, e de pronto, nosso Senhor sobe em cima daquele e faz o quê? Entra em Jerusalém, sem nunca tê-lo visto antes, sem nunca feito aquele processo chato e longo de doma, sem nunca ter antes passado a mão naquele jumento. O Senhor sobe em cima dele, jumento esse que ninguém tinha permitido que colocasse a mão e que subissem nele, e Jesus entra em Jerusalém, em cima daquele animal. Você está conseguindo entender aqui o fato extraordinário e o milagre? Ninguém jamais montaria sobre aquele que ele não permitiu. Nosso Senhor, quando chega, consegue subir. Sabe o que isso está dizendo para você? O jumento conseguiu compreender quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olhar para nosso Senhor, o jumento entende: não é qualquer comedor de arroz com feijão, foi aquele que me idealizou, foi aquele que pensou em mim, foi aquele que lá no ato da criação ele já tinha sonhado comigo. É o meu Senhor, é o meu Rei. Ele não precisa me domar, ele não fazer processo de adestramento comigo, não. Ele é o meu Senhor. Eu vou me submeter a Ele agora. E Ele permitiu que nosso Senhor andasse sobre ele. Em outras palavras, o jumento está dizendo para você: Ele é Rei, Ele é Senhor. E não há outra coisa a se fazer se não permitir que Ele reine sobre a nossa vida. Você está entendendo aqui uma coisa bem complicada? O jumento conseguiu entender quem nosso Senhor era, coisa que a nossa geração não tem conseguido perceber, coisa que a nossa geração não tem conseguido entender. Aquele jumento só de olhar para nosso Senhor se submete. E eu e você, e a nossa geração, mesmo tendo visto milagres do Senhor, mesmo tendo já a nossa vida sido tocada pelos milagres de Deus, quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando Ele quer tomar a nossa vida para Ele, quando Ele quer nos conduzir pelos seus caminhos, que o Senhor não permite que o Senhor, não permite que o Senhor dome, não permite que o Senhor conduza. Em nome de Jesus, não dá mais para viver assim, não dá mais para querer ser Senhor de si mesmo, não dá mais que você queira conduzir a sua vida da maneira como você acha que é melhor. Você não sabe com perfeição o que é melhor para você. Quem sabe o que é melhor para você é nosso Senhor Jesus Cristo, que desde toda a eternidade sonhou com você, que desde toda a eternidade quis te criar, toda a eternidade te amou. Eu falava isso na semana passada e agora. Nosso Senhor, Ele não cria para depois amar. Nosso Senhor, Ele ama para depois criar. Nosso Senhor te amou desde sempre. Nosso Senhor te quis desde sempre. Nosso Senhor sonhou com você desde sempre. E tudo o que Ele quer para você é que você viva feliz. Tudo o que Ele quer para você é te conduzir a verdes páginas. Tudo o que Ele quer é o teu bom pastor. Pois sendo Ele o teu bom pastor, nada, eu disse nada, e repito, absolutamente nada te faltará. Minha gente, não é um refrãozinho de salmo que fica aberto na Bíblia, lá na nossa estante, pegando poeira. Isso aqui não é uma palavra vazia que a gente diz, que a gente proclama por aqui, não, por aqui e por ali. Isso é uma grande verdade. Se o nosso Deus, se nosso Senhor for de fato o nosso pastor e conduzir a nossa vida, Ele conduzir para onde Ele quiser, nada, coisa alguma faltar. E nesse tempo então, tempo de dificuldade,
tempo de instabilidade, tempo de incertezas, não sabemos o que acontecerá amanhã, não sabemos o que nós vamos ouvir nos jornais amanhã, não sabemos como é que vai se dar o dia de amanhã, mas Ele sabe de tudo e quer nos conduzir em segurança mesmo em meio aos perigosos, em meio às situações adversas. Ele quer nos conduzir em tranquilidade, Ele nos quer conduzir em amor e paz. E quem permitir ser conduzido pelo Senhor, preste bem atenção, meu Padre, que eu quero dizer isso agora olhando nos seus olhos. Quem se permitir ser cuidado e conduzido pelo Senhor, como aquele jumento permitiu que nosso Senhor o conduzisse até Jerusalém, quem se permitir conduzir pelo Senhor, não importa por qual caminho tenha de atravessar, não importa qual dificuldade, quão difícil seja a situação, não importa que os dias sejam estáveis, caminharão com o coração em paz. Mesmo em meio à guerra, o coração estará em paz. Ele sabe o que é melhor. E se a gente estiver atravessando o deserto, nós estaremos em paz, porque a nossa vida estará nas mãos do Senhor. E se o caminho for muito esburacado, e se for difícil, e se o calor for intenso, e se a tempestade vier, nosso coração estará em paz. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas graças a Deus, Deus permitiu viver essa experiência de estar vivendo dias completamente difíceis, absurdamente difíceis. E eu fiz então a experiência de entregar a minha vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, está muito difícil, mas eu entrego tudo para o Senhor. Eu digo para você, fazendo essa experiência, abrindo meu coração para o Senhor, eu atravessei a dificuldade sim, eu passei pelo caminho do sim, eu atravessei grandes vales, eu atravessei escuras noites, mas o meu estava em paz, porque nosso Senhor conduzia a minha vida. E sabe qual é a prova de que Deus conduzia a minha vida e venceu? Eu estou aqui hoje celebrando esta Santa Missa para você e com você. Quantas foram as vezes em que no seminário eu chorava? Quantas foram as vezes em que no seminário eu vivia dias de desespero, querendo chutar o balde e abandonar, porque estava muito difícil. E nosso Senhor constantemente vinha ao meu encontro e dizia: filho, eu estou aqui, me entrega a tua vida, e mesmo atravessando o deserto, você vai atravessá-lo em paz. E você vai chegar ao final do seu percurso mais que vencedor. Olha para mim aqui na frente. Estou atravessando muitas dificuldades, só Deus sabe quantos, mas olha aqui, ó. Ele venceu na minha vida, Ele honrou a minha luta, Ele honrou a minha confiança, Ele me conduziu, continua a me conduzir mesmo na dificuldade. Se você permitir que o Senhor te tome, se você permitir que o Senhor te conduza, se você se permitir ser cuidado pelo Senhor, não tenha dúvida, mesmo em meio à guerra, o seu coração vai estar em paz, e você vai chegar ao final do seu percurso mais do que vencedor, graças àquele que te amou. Amém? Amém? Você vai chegar ao final do seu caminho mais do que vencedor. Amém? O Senhor nunca te abandonará. E Padre, mas eu acho que isso aí é um pecado. O Senhor não prestou atenção no Evangelho que o Senhor mesmo proclamou? Nosso Senhor lá no alto daquela cruz tinha, antes mesmo de ir para a cruz, ele dito para Deus: ah, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus não poupou o seu filho. Ele tinha pedido: afasta de mim esse cálice. Deus afastou? Não. E aí eles olhavam para ele e faziam cara feia. Era o pavor daquela cena. Lá no alto daquela cruz ele deu um grande grito e reclamou com o Senhor, murmurou o Senhor perguntando: meu Deus, por que me abandonaste? Eu acho que isso aí que o Senhor está dizendo, Padre, é um pouquinho meio furada. O próprio Jesus, Filho do Pai, ele foi abandonado na cruz? Não, minha gente, preste atenção. Isso é um trecho do Salmo 22. Nosso Senhor no alto da cruz, ele estava desesperado, ele estava já sem ar. E como é que nosso Senhor rezava? Nosso Senhor rezava com os salmos com Deus. Está difícil, não queira fazer do teu jeito.
que o Senhor te conduza, e não importa o que aconteça, não importa para onde Ele te guie, não importa por qual caminho Ele te conduza, você caminhará em paz mesmo em meio à guerra, e você vai chegar ao final do seu percurso, graças a quem te amou. Você crê nisso, sim ou não? Você acredita nisso, sim ou não? Em nome de Jesus, saia dessa igreja hoje, completamente o desejo de querer ser Deus, renunciando o desejo de querer ser rei da sua vida. Eu vou fazer desse jeito porque eu acho melhor, eu vou caminhar assim porque assim eu acho que vai ser melhor, eu vou caminhar segundo aquilo que eu aprendi porque eu acho que assim vai ser melhor. Não, permita que o Senhor conduza a vida e a tua história. A certeza, não importa, eu estou batendo nessa tecla para que você entenda e guarde isso em seu coração. Não importa o que aconteça, o teu coração estará em paz, e você chegará ao final do seu percurso graças àquele que te amou. Amém? Confie no Senhor. Se até aqui você insistiu em perseguir os seus desejos, se até aqui você insistiu em só fazer do seu jeito, e se perdeu querendo ser Deus de si mesmo, hoje ser conduzido pelo Senhor. Diga para Ele: Senhor, seja o meu rei, seja o meu dono, e guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Não importa como o Senhor vai me guiar, não importa quais serão os caminhos que o Senhor me fará perseguir, trilhar, eu sei, ao longo do caminho, se eu verdadeiramente te entregar a minha vida e te permitir ser o meu rei e o meu Senhor, meu coração estará em paz. E tudo aquilo que o Senhor me deu, o Senhor vai cumprir. Guia-me, Senhor, para onde houver. Eu calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco à vela, solto pelo mar. Eu me conduzir para onde o vento do Senhor quiser me levar. Faça a experiência de ser conduzido pelo Senhor. Faça a experiência de permitir que Ele seja o rei da tua vida e da tua história. E tenha a certeza, você vai caminhar em paz. E chegar ao final do seu percurso mais do que vencedor. Graças àquele que te ama. Feche um pouquinho os teus olhos, incline a sua cabeça. Nós vamos agora cantar uma canção e nós vamos fazer dela a nossa oração. Canção bem antiga que eu aprendi quando eu ainda era adolescente. Eu cantei muito essa canção e fiz muito dela a minha oração, mas por muito tempo eu me esqueci. E tem coisas que a gente precisa trazer de volta à memória. O Senhor hoje, Ele quer